Beleza. Bom, o nosso grupo é o Lucas, Tomás e Guilherme. A gente vai falar sobre o Meta Technology. A nossa apresentação a gente fez baseado na apresentação da pós, com alguns cortes para deixar ela um pouco mais focada. Aí, pode passar. A gente vai falar sobre modelos, né, da família 3.1, 3.2, 3.3, Llama Stack, Llama 4, os testes, e é isso. Bom, né, o Llama é um modelo que foi lançado primeiramente em fevereiro de 2023. Ele teve várias versões, mas aqui a gente vai falar a partir do Llama 3.1, na verdade, né? Teve um 3 antes, então a partir disso. Próximo. Bom, o Llama 3.1 é um modelo de linguagem autorregressiva. Isso quer dizer que ele, para gerar o próximo token, ele vê todos os tokens que vieram antes e, e também ele usa o transformer, né? Que é algo que revolucionou, né, o campo de modelagem de linguagem natural, com aquele paper, né, o Attention is All You Need. E o que ele faz, né, o que foi a inovação dele foi ter um mecanismo de atenção para identificar quais partes da entrada são mais relevantes para prever próxima palavra. E isso é utilizado não só no Llama, também como, por exemplo, no GPT. E, além disso, né, ele também usa o Group Query Attention para melhorar a escalabilidade e eficiência na inferência. Isso é usado nos transformers e no processo, né, dos transformers, tem uma parte que ele gera o, um conjunto, né, de chaves e valores que são utilizados para fazer inferência. Então, o que isso faz é ele reduz o número de valores que você precisa manter, agrupando alguns deles. Então, com isso, o processo de inferência, né, processar a inferência fica bem mais leve. E, além disso, no pós-treinamento, ele usou um ajuste fino, supervisionado e o aprendizado por reforço de feedback humano. Isso é para tornar o modelo não só como um gerador de texto, mas também é, tornar ele capaz de interagir com humanos. Então, tornar a experiência de interação com o humano bem melhor. Com isso, você consegue desenvolver aplicações mais práticas. Próximo. Nessa família 3.1 tem três tamanhos. Tem um de 8 bilhões, 70 bilhões e 405 bilhões de parâmetros. É, e a janela de contexto dele, né, é de 128 mil tokens. Próximo, por favor. E isso torna ele capaz de ler entradas muito grandes. Então, por exemplo, você pode botar um livro inteiro nele, artigos científicos. E isso também é muito útil para, por exemplo, trabalhar com código. Então, se tem um projeto muito grande com vários arquivos, textos muito longos, ele consegue lidar com isso. E então, para um assistente de código, algo parecido com o GitHub Copilot, ele pode atuar, entender algo muito grande e conseguir dar uma resposta condizente com todo o contexto que você deu para ele. Além disso, também, você pode ter uma conversa bem longa sem que ele perca a coerência no que está falando. Então, você pode mencionar algo, perguntar algo agora que você conversou com ele há dias atrás, e ele vai conseguir dar uma resposta condizente com o que você está querendo naquele diálogo que você está conversando com ele. E, além disso, ele também é muito capaz, muito útil para fazer sumarização. Então, pegar um texto muito longo e resumir ele em pontos específicos e e resolver problemas complexos, né? Então, problemas que
tem uma descrição muito longa, tem vários passos, ele é capaz de ler todo o contexto e, e não se perder, né? Não basta só ler, ele tem que ser capaz de entender tudo que você passa para ele. Próximo, por favor. Não, só complementar uma coisa que o Lucas falou, é que antes do Llama 3, a Meta, eles tinham um modelo específico para análise de código, né, chamado Code Llama, que era feito em cima do Llama 2. Mas o Llama 3 ele se mostrou tão bom para análise de texto longo, inclusive um código que eles meio que descontinuaram hoje em dia o Code Llama. E, e mais uma característica do Llama 3.1, que não tinha em versões anteriores, era a suporte a várias línguas, né? Então, incluindo o português. Então, você tem aí oito idiomas que ele suporta. Mas é claro, né, que o inglês é sempre a língua que ele dá os melhores resultados, né? Onde tem a maior parte do dataset de treinamento. Então, é onde é feito, né, os benchmarks com o modelo do inglês. Mas ele tem um desempenho bom assim também em outras línguas. E além disso, ele tem outras capacidades, como trabalhar com ferramentas de estado da arte. Então, você pode, por exemplo, gerar aplicações nos navegadores, por exemplo, criar um chatbot que a gente utiliza. E a parte de tradução também é algo que veio com essa capacidade de várias línguas do modelo, e algo que não tinha antes. E, além disso, né, um modelo mais avançado de 405 bilhões de parâmetros, você pode fazer a geração, né, de dados sintéticos e destilação de, no modelo em larga escala, né? Isso a Meta, inclusive, fez para gerar o 3.2, algumas versões ali do 3.2, e ele pegou 400, esse modelo mais parrudo e gerou dados sintéticos para fazer o pós-treinamento de outros modelos. E ele também era para ter capacidade multimodal, então trabalhar com imagem, vídeo e áudio, mas isso nunca realmente saiu do papel. Próximo. Bom, aí é uma comparação, né, com o modelo base do Llama 3. A gente pode ver, né, que a grande diferença é a parte de capacidade dele, de ter várias línguas, de entender um contexto maior e poder ser usado como uma ferramenta. E é bom notar, né, que essa diferença veio em apenas de abril para julho do mesmo ano, então é um processo bem acelerado assim, de desenvolvimento. E a gente também pode ver aqui também que tem dois tipos de modelos, né? Tem o base, por exemplo, o 3.1 de 8 bilhões, e tem o struct. O base é só o gerador de texto que não sofreu o refinamento para poder ter interação humana, realmente poder ter uma conversa mais natural com os humanos. Próximo. Bom, falando do modelo mais potente, como mencionei, né, ele tem a capacidade de gerar os dados sintéticos, que é algo muito útil para treinamento, para tornar o treinamento mais barato. Então, é melhor você começar a treinar um modelo mais simples usando os dados sintéticos do que começar a treinar esse modelo do zero. Isso é algo muito mais custoso para treinamento, né? E o custo uma questão muito importante no treinamento de modelos. Agora também os outros modelos, né, de 8 bilhões, 70 bilhões, ele também tem características são muito úteis também. Então, eles, apesar de serem menores, têm capacidade multilingual, têm a mesma janela de comprimento de contexto e também pode ser utilizado para gerar ferramentas de última geração. Próximo. Bom, aqui é como a estrutura do 3.1.
que ele, ele é um modelo autoregressivo, né, o que usa transformers. Então, primeiro, a entrada, o texto, é dividido em tokens. Esses tokens passam por um processo de embedding, que é transformar cada token em um vetor numérico que o modelo, né, as partes da rede conseguem entender. Aí, dentro da rede, tem a parte ali, né, da atenção e tem a parte do, da rede em si, né? A parte da atenção, ele seleciona quais desses tokens são mais úteis para inferir o próximo token. Aí, a partir disso, né, ele repete nesse processo várias vezes até gerar a saída. Essa saída ele retorna pro input e é utilizada junto com o próximo token de entrada para poder recomeçar o processo e com isso ele vai fazendo esse passo a passo até terminar a resposta dele. Próximo. Bom, aqui é a parte dos benchmarks que a gente consegue fazer a avaliação, né, comparado com outros modelos. Aqui a gente tem os modelos equivalentes da época que o Llama 3.1 foi lançado. Então aqui a gente, por exemplo, tem o de 8 bilhões de parâmetros comparado com o Llama 2 de 9 bilhões e o Mistral de 7 bilhões. E ele tem resultados superiores e bem superiores, na verdade. Então aqui, né, os benchmarks, eles falam avaliam várias partes, então a partir de vários critérios você consegue comparar modelos diferentes. Então, primeiro a gente tem esse gênero que avalia conhecimento em geral, assim, a nível humano, avaliando várias disciplinas acadêmicas, vários temas diferentes. A gente também tem a parte de código que compara, né, o desempenho com a capacidade de escrever código. Então, por exemplo, a gente tem esse Human Eval, que ele é focado em gerar código funcional em Python. E a partir de descrições. Então, você pede para ele gerar um código que faz que atenda a tais requisitos e ele gera, e assim é feita a avaliação. Nesse aqui, né, o Leon teve um desempenho bem melhor que seus competidores. E aqui, um outro critério, né, que foi avaliado foi o de matemática. Então, aqui, esse GSM 8K são problemas de ensino fundamental. Então, tem um nível mais tranquilo. Agora, já esse MEF é um teste a nível de graduação, então você vê que os modelos têm uma dificuldade maior em, em gerar o resultado correto, mas mesmo assim, né, você vê que ele gera um resultado é, que é útil, assim. Além disso, tem a parte de pensamento, raciocínio lógico. Então, aqui, né, você tem que. Essa questão são desafios que os modelos são testados para ver se eles conseguem seguir, né, o passo a passo de problemas que não são só aplicar uma fórmula ou aplicar uma técnica mais conhecida. Então tem que ter um, um encadeamento de pensamentos ali para até chegar na resposta. O Yama teve um resultado bom assim nesse arc, mas já nesse outro, que é a nível de graduação, que é o GPQA, ele não teve resultados muito bons, apenas 32% dos resultados corretos. E além disso, tem a parte de ferramentas, né? E também a parte de contexto longo, né? A parte de contexto longo é justamente aquilo
você não só é capaz de receber uma janela de contexto muito grande, mas também compreender o que você está recebendo. E os modelos da Llama que tiveram um desempenho bom, só esse Infinite Bench aqui que não tiveram. Aqui não dá para comparar com os outros modelos, né, porque eles não deram seus resultados. E o último teste, o último benchmark é para o teste de multilínguas. Então, para testar essa nova capacidade dessa família do 3.1 de tratar várias línguas. E aqui, né, o modelo de 70 bilhões teve um resultado mais satisfatório, né, que o menor. E aqui, né, então, o de 8 bilhões foi bem superior, assim, bem superior ou igual nos critérios com os outros modelos na sua categoria. De 60 bilhões também foi, na verdade, foi superior, né, bem superior até aos seus competidores. E é isso, próximo. Guilherme, vou passar. Eu já passei, já passei. Aqui, aqui é o outro, é o modelo mais potente da família 3.1, né, que é o 405. Passou pelos mesmos benchmarks e atingiu resultados melhores, ou se não, ou iguais, assim, aos seus competidores mais fortes. São aqui, né, o GPT-4 Omni e o Claude 3.5 Sonnet. Mas aqui foi mais equilibrado do que com os modelos menores. E então aqui na parte por exemplo, de código, o Llama perdeu assim os seus competidores. Mas assim, também é uma diferença pequena e que varia muito. Nas outras categorias também ele teve um desempenho muito similar, assim, é, pequenas variações que realmente fazem com que a gente queira testar, né, avaliar a performance prática dele. Então, como as pessoas avaliam o uso dele, resolvendo seus próprios problemas. E está no próximo slide. Aqui a gente tem uma avaliação, né, desse modelo mais parrudo de 405 bilhões de parâmetros da Llama 3.1 com os seus competidores mais fortes. Então, o GPT-4, o GPT-4 Omni e o Claude 3.5 Sonnet. E a gente pode ver que, apesar dos resultados dos benchmarks serem muito equiparáveis, assim, muito iguais, muito parecidos, a gente vê que, por exemplo, a competição com o GPT-4 Omni tende mais ao GPT-4. Então, a percepção que as pessoas têm ao usar esses modelos tende mais ao GPT-4, né? Que eu acredito que seja o mais utilizado pelas pessoas, pelo menos na parte de chat, assim, é o que as pessoas mais usam. Mas agora, na comparação com os outros, né, o GPT-4 e o Claude 3.5, eles tiveram resultados muito semelhantes, assim, então você pode considerar que é um empate, que nenhum deles se sobressaiu sobre o outro muito, um resultado muito gritante, assim. Próximo. Bom, aí depois foi lançado o 3.2, que é um conjunto de modelos que tem dois subgrupos dentro dele. Tem uma parte de visão e tem uma parte de texto. A parte de visão foi uma inovação, né? Mas a parte de texto foi, foi focado principalmente em otimizar. Então, eles lançaram modelos menores, de 1 bilhão e 3 bilhões, para que as pessoas pudessem testar
isso em modelo em dispositivos com menos capacidade de desempenho. Então, eu pessoalmente consegui testar o 3.2 de 1 bilhão na minha máquina e consegui gerar resultados. Demorava um pouco, né, para dar a resposta, mas é, não muito assim, acho que uns 10 segundos. É, mas é isso. Próximo. Bom, de novo, né, esses modelos têm também uma janela de 128 mil tokens de contexto, e, de novo, eles podem fazer são muito úteis para summarização, para seguir instrução, para escrever. E esses modelos de texto, eles foram otimizados para... O foco deles foi a otimização, né? Então, além de serem menores, eles também são otimizados para o hardware dos usuários. E, além disso, né, o outro subgrupo seriam os modelos de visão, e eles tiveram resultados muito superiores a alguns dos competidores mais fortes, seria, por exemplo, o Claude 3 Haiku, e também eles foram treinados, né, usando parte, né, do treinamento deles, foi utilizando o TorchStream e TorchChat, que são ferramentas do PyTorch. O TorchStream, né, é utilizado para fazer o fine-tuning de é, modelos, e o TorchChat ele é utilizado para você conseguir implementar aplicações de chat utilizando, utilizando essa ferramenta do PyTorch. E você pode testar ele usando o Meta AI, né, que seria o equivalente à aplicação do ChatGPT com o da Meta. Próximo. Bom, aqui são os dados, né, do 3.2, dos modelos de texto. Eles podem receber, né, de 1 bilhão a 3 bilhões de parâmetros, eles são multilinguais, eles podem dar como output tanto texto como código. E, além disso, também aqui eles têm um modelo quantizado, né? Esse quantizado quer dizer que ele, de novo, é com foco em otimização. Então, ele diminui um pouco a precisão numérica dos parâmetros para poder ter um desempenho melhor. E com isso, você consegue ter um modelo que diminui um pouco a precisão, mas eles têm um custo bem menor de rodar. Então, o custo-benefício é bem mais alto. E também você vê que eles optaram por uma janela de contexto menor. Então, foi justamente pensando em tornar esses modelos mais acessíveis para mais pessoas. Próximo. Bom, e aqui foi como esses modelos de texto foram gerados. Então, eles pegaram um dataset base e conseguiram treinar o modelo de 8 bilhões e 70 bilhões de parâmetros. A partir deles, eles geraram os dados de logic e fizeram a poda, né, o pruning desses dados. Então, eles pegaram a rede e tiraram alguns neurônios, tiraram algumas conexões que não. Eles fizeram uma avaliação que não eram, eles não eram tão importantes para fazer as inferências. E com isso, eles chegaram no modelo final de modelo final, né, que é menor, né, que ele tem 1 bilhão e 3 bilhões de parâmetros. Então, a gente saiu de 8,70 para 1 bilhão e 3. E depois disso, aí eles usaram um modelo de 3.1 de 405 bilhões de parâmetros para gerar os dados sintéticos. E com isso, eles conseguiram fazer o pós-treinamento para gerar a versão instruct desses modelos, além de usar os dados, as bases de dados já disponíveis publicamente. Próximo. Bom, e aqui é a comparação, né, dos benchmarks com outros modelos similares. A gente, aqui, né, a parte dos modelos de
de visão da família 3.2. Nos benchmarks de imagem, a gente pode ver que os modelos superam é, o de 11 bilhões, ele fica equiparável ali ao Claude 3 Haiku e abaixo do GPT-4 Mini, mas o de 90 bilhões de parâmetros, ele fica tem resultados bem melhores do que o Claude 3 Haiku e equiparáveis ao GPT-4 Mini. E então esses testes aqui, né, esses benchmarks foram avaliam vários aspectos, entre eles, por exemplo, problemas matemáticos. Então, esses são problemas que não são só, podem ser descritos só com texto. Então, tem o texto e, além disso, tem algumas imagens para que o modelo precisa usar para responder, para chegar à resposta. E a gente vendo aqui, em geral, os modelos ainda nesse nível, né, ainda estavam muito um resultado meio aquém assim do esperado. Então, o maior valor aqui que eu consigo ver então é 60% de resultados corretos. E, e é isso. Além disso também, né, foram testados realizados alguns benchmarks visando a parte de identificação de gráficos e diagramas. Então esses benchmarks eles mostram para os modelos alguns gráficos e fazem perguntas sobre eles. Então o modelo tem que pegar a imagem, conseguir entender que a imagem é um gráfico, a partir da imagem desse gráfico, entender os valores, as medidas, as magnitudes ali que ele está apresentando, e com isso gerar conseguir responder as perguntas do benchmark. E aqui todos os modelos tiveram resultados muito bons, mas de novo, né, o Llama teve os melhores resultados aqui, né, o GPT-4 não foi testado aqui, mas comparado com o Claude 3, com resultados superiores. E o último aqui esse último benchmark, VQA V2, é um que testa as perguntas em geral, assim. Então ele mostra uma imagem e pergunta quais objetos estão na imagem, pergunta, por exemplo, qual é a cor de um objeto na imagem. Então são perguntas mais não tão focadas em temas como os outros benchmarks. E aqui o Llama teve um bom desempenho, não dá para comparar com os outros modelos, mas ele teve um desempenho satisfatório. E além disso, também foram testados os benchmarks de texto, que eles continuam sendo capazes, né, de avaliar queries de texto, e aqui eles tiveram um bom resultado. Assim, comparado com o Claude, né, foram resultados muito superiores e ao GPT-4o, o Omni, ele não, eles foram equiparáveis. Próximo. Bom, e aqui são os modelos de texto, né? Então, são os modelos menores. Então, a gente esperava que, em comparação com o 3.1, ele se tivesse resultados piores, mas mesmo assim ele conseguiu atingir, teve um desempenho e dá para bater de frente com os seus competidores aqui. Então, nesse gráfico, a gente tem a comparação com o Gema 2 de 2 bilhões da Google e com o FI 3.5 mil da Microsoft. E eles têm resultados bons ou superiores a seus competidores. E principalmente ao Gema, o Lema teve resultados bem melhores. Comparado ao FI, foi mais disputada nos benchmarks. Próximo, por favor. Bom, o treinamento foi utilizado 9 trilhões de tokens e os dados foram novamente públicos. E
o cutoff foi em dezembro de 23, né? Então, qualquer pergunta a partir disso, o modelo não vai saber responder corretamente. Se responder, ele vai estar alucinando. E pós-treinamento, né, foi utilizando é, a mesma técnica do 3.1, só que agora ele usou o Direct Preference Optimization, que isso é aquilo que a gente vê no chat de respostas, tem que optar pela resposta que você prefere. Tá, próximo. Bom, e também teve o Llama 3.3, e esse também foi de novo, né, multilingüe e um modelo de 50 bilhões de parâmetros. O foco dele foi oferecer, né, um desempenho comparável ao Llama 405, só com um custo menor. Então, se for o próximo slide, ele tem os pontos fortes, né? São raciocínio, conversa, uso de ferramentas. E esse aqui, esse tem um modelo menor, mas consegue já gerar dados sintéticos, assim como o 405 bilhões conseguiram. Próximo. E então, a janela de contexto, né, continua sendo de 128 mil tokens, então ele segue as mesmas funcionalidades dos modelos anteriores de summarização, de longas conversas, de resolver problemas complexos. E porque aqui, né, ele utilizou o RLHF. E o que é que aqui esse RLHF é um pouco diferente do DPO, porque ele utiliza não é um ele utiliza mais o sistema de ranking do que de escolha entre respostas. Então, ao invés de ter do modelo te dar duas respostas para você dar uma melhor, ele vai dar um conjunto, você tem que ranquear elas para o resultado melhor. Próximo. E, esse modelo Llama 3.3 conseguiu resultados muito bons, comparados com modelos muito potentes, como o GPT-4 Omni, e ganhando em vários aspectos, mas com um destaque muito importante que é o custo dele, né? Que ele, comparar, por exemplo, com o GPT-4 Omni, ele tem um custo de um centavo de dólar e não de 2,5 dólares cada 1 milhão de tokens. Então, isso foi uma conquista muito destacada assim, do Llama 3.3, que até superou também o próprio modelo 3.1 de 405 bilhões em termos de custo, mas então você teve um modelo menor, mas com um desempenho muito parecido ali com ele. Próximo. E é isso, né? Tipo, foram várias, várias etapas que foram utilizadas para com foco em tornar o Llama 3.3 acessível, sem modelo open source, com alta capacidade e que pode rodar em, em- em muitas máquinas que não sejam essas unidades de processamento de dados muito parrudas que a Meta, a OpenAI tem para processar as queries. Próximo. Bom, agora vamos falar um pouquinho do Llama 4. O Llama 4 é bem novo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, tá dando pra ver. Show. O Llama 4 é bem novo, tá aí há menos de um mês. E ele veio como uma linha de três modelos, né? É, com propostas bem diferentes. Então, tem o Llama 4 Behemoth, que a ideia dele é ser um modelo gigantesco, caro, desproporcional, mas que seja usado principalmente para destilar e ensinar outros modelos, né?
é o Maverick, que já é uma coisa ali no meio do caminho, e o Llama, que é um pequenininho. E mesmo sendo o pequenininho, ele ainda é bem grande, mas ele usa algumas ferramentas e estratégias de arquitetura para custar menos, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Pode passar. Bom, então, primeiro falando do pré-treinamento do Llama 4, a primeira coisa que é, ele emprega é a arquitetura MOE, né? Calma aí, que é Mixture of Experts, que basicamente significa que ele tem vários modelinhos menores, e aí, conforme ele recebe o, o input, ele tokeniza e cada token ele escolhe para qual expert mandar. E isso permite que ele faça algumas coisas. A primeira é não ser tão pesado, porque para cada token ele não vai estar ativando todos os parâmetros dos 4, 400 bilhões, os 2 trilhões do modelo mais pesado. Ele vai estar ativando só um subset. São todos, se eu não me engano, com mais ou menos 16 bilhões de parâmetros para cada expert, exceto o Behemoth, que é 300 bilhões para cada expert. É, e a outra vantagem é tempo, porque ele consegue fazer essas requisições em paralelo. Então, para uma string de texto ou de input, ele consegue ir mandando para os experts diferentes, eles processam em tempo paralelo e devolvem mais rápido. Para além disso, ele é multimodal, acho que não vale muito entrar nisso. Ele usa essa nova técnica de treinamento que a Meta chamou de Meta-P, que é Meta Parameters, que basicamente significa que eles criaram uma maneira, eles tentaram trabalhar duas coisas. Uma é treinar de maneira replicável e a outra é, digamos que, adaptar parâmetros por camada. Então, eu quero mudar a learning rate do modelo numa camada só, depois na outra. Então, a ideia do MetaP é isso, tanto fazer um treinamento replicável quanto trabalhar por camadas de modelo. É, no tópico de escalabilidade e diversidade, ele basicamente passou por um treinamento muito extensivo de mais de 30 trilhões de tokens, é, incluindo mais ou menos 200 idiomas, sendo que desses tem uma quantidade, agora não vou me lembrar o número exato, mas uma quantidade relevante em 100 idiomas. Para falar de eficiência, então, outra das técnicas empregadas que eu mencionei para eles não ficarem tão caros, apesar de serem modelos bem grandes, ele está usando um floating point de 8 bits, para reduzir consumo de memória e acelerar a operação. E, bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os floats têm menos precisão, mas o que eles fizeram testes e analisaram é que a qualidade das respostas do modelo, usando floating point de 8 bits e de 16 bits, não é muito diferente. Então, que valia ter um modelo maior e usar uma precisão menor. E esse treinamento intermediário, basicamente, quer dizer que ele passou por uma etapa, que a gente vai falar em mais detalhe depois, de treinamento com feedback humano, né? Então, ele gera a resposta e aí tem alguns tipos de feedback humano que ele descreve, tem gerar múltiplas respostas e o humano escolher a melhor, tem o humano dar uma nota para a resposta, tem alguns que eles descrevem. Mas é basicamente isso, passar por treinamento com feedback humano. Pode passar para o próximo. É, e aí, bom, o que eles mudaram na pipeline de pós-treinamento dos modelos agora vindo para esse Llama 4? Eles fizeram 3 principais etapas. Um fine-tuning supervisionado leve, um aprendizado por reforço online multimodal e uma otimização direta de preferência leve. E, bom, sem entrar muito em detalhes, o que ele está tentando fazer com isso é garantir que ele tenha três habilidades mais ou menos balanceadas, que são capacidade de raciocínio,
capacidade de programação, que vai um pouco junto com o raciocínio, e fluência conversacional. Então, ele não entrar demais em um deles e pecar nos outros. E aí, uma das coisas que eles fazem, que acontece principalmente nessa etapa de reforço online, aprendizado por reforço online, é, é focar em expor o modelo a prompts que sejam de média a alta dificuldade. Ou seja, se você tem uma base de treino muito grande, existe uma chance bem razoável de que essa base seja saturada de prompts que sejam, entre aspas, fáceis. Então, eles tentam enfatizar prompts de média e alta dificuldade para reduzir a exposição a dados triviais e promover um treinamento mais focado em raciocínio completo, em raciocínio complexo. E aí, em teoria, o resultado disso é que ele supera modelos de raciocínio e de geração de texto relevantes. A gente vai falar um pouco sobre esses benchmarks, pode passar para o próximo, inclusive, que são os benchmarks. Uma coisa que vale enfatizar, eu acho que, principalmente sendo um modelo novo, em que a gente tem pouco dado dele, muito dado fornecido pela Meta mesmo, é, e apesar dele ser open source, enfim, co coisas com a informação pública, mas que são gigantes, demoram tempo para ser digeridos pelas pessoas, né? Então, o que eu ia dizer que é legal a gente ser sempre suspeito é que essas apresentações com benchmarks têm sempre um viés tanto de escolha de quais modelos vão ser comparados, como escolha de quais benchmarks vão ser escolhidos, né? Então, aqui, por exemplo, essa é a tabela de benchmarks que ele divulgou para o Llama Scout, que é o modelo pequenininho. E aí, bom, aí eu não vou nem falar sobre comparações do Llama Scout com o GPT 4.5, com O3, O4, com Claude, porque ele é um modelo muito menor. Então, aqui ele está fazendo a comparação que tenta manter mais ou menos modelos com um custo parecido. E aí, realmente, o Llama Scout performa muito bem. Pode passar para o próximo. Acho que posso enfatizar, eu esqueci de enfatizar no anterior, mas ele performa muito bem, particularmente quando se trata de imagens, mais do que texto, inclusive. E, bom, aqui mais uma comparação, ele coloca o GPT-4o aí no final, e aí a gente consegue ver que tem uma diferença de custo bem razoável, né? Ah, e mesmo assim ele performa melhor do que o 4O. Ele não, eu chequei alguns desses benchmarks na mão, e, assim, é, ele não está exatamente no topo, mas ele está bem em todos eles. É, então, principalmente os modelos de raciocínio do GPT costumam estar bem lá em cima. Mas bom, está performando muito bem e está sendo bem barato, né? Que é a proposta dele. Pode passar para o próximo. Aqui é um benchmark que mostra um teste chamado Needle in a Haystack, que basicamente quer dizer qual que é a capacidade do modelo de responder perguntas sobre alguma coisa muito específica dentro de um contexto muito grande. Então, nesse benchmark aqui tem três coisas que foram avaliadas. O Maverick, que é o modelo médio, com textos até 1 milhão de token. O Scout, que é o modelo pequeno, com texto até 10 milhões de tokens, que é um modelo assim, desproporcionalmente gigante. É, e o Scout que também é pequenininho, com vídeos de até 20 horas, 10 milhões de tokens. E o único que teve problema para recuperar alguma coisa foi o Maverick, em contexto não necessariamente gigantes, ali no meio, tem sempre, digo, o Maverick e o Scout. Mas ali no meio, então, sempre tem um ruído estatístico aí, né? Então, não necessariamente, talvez se você crescesse isso mais, você ia acabar vendo problemas maiores com contextos grandes, mas para os testes que foram executados, foi uma coisa meio randômica ali pelo meio, na casa de 500 mil para o Maverick e 4 milhões, se não me engano, pro Scout, que é um modelo pequeno e por isso tem uma capacidade de contexto muito maior, né? Porque ele é muito mais barato. Pode passar para o próximo.
que fala um pouco sobre quão bem o modelo prevê o próximo token, dado o contexto anterior. E aí, o que é legal que essa imagem mostra é que quanto maior o contexto do modelo, melhor a capacidade preditiva dele. Ou seja, o que isso diz para gente é que ele está de maneira eficaz, utilizando o contexto dele para responder coisas e prever a próxima fala dele bem. Então, ele lida bem com contextos grandes. Pode passar para o próximo. É, e aí, falar agora especificamente um pouco do Behemoth, que é um modelo enorme e que não é barato, e que a ideia é usar ele para destilação. Então, a primeira coisa é falar sobre o tamanho dele, né? Ele tem 288 bilhões de parâmetros ativos e 16 especialistas, que dá um total de 2 trilhões de parâmetros totais. Um modelo de 300 bilhões de parâmetros ativos não é necessariamente gigantesco, mas ele não é necessariamente gigantesco no sentido de custo, mas ele não cumpre com o propósito do Llama 4, que é ser um modelo barato. E aí ele tem como sua principal função ser um modelo professor, que é usado basicamente para treinar outros modelos. Não vou entrar muito em como funciona a destilação, mas é mais ou menos você usar as respostas desse modelo num aprendizado por reforço de outro modelo. É basicamente isso. Tentando não me perder. Pode passar para o próximo? Então aqui a gente entra um pouco na infraestrutura, tem algumas coisas que eu mencionei antes. Então, por exemplo, a paralelização dos múltiplos experts para aumentar a velocidade do treinamento de resposta do modelo como um todo. É, enfim, técnicas de otimização de infraestrutura que eu acho que também não vale muito entrar no mérito. Mas o porquê que isso está aqui e porquê que é legal de falar é que com essas técnicas foi possível fazer um modelo de ponta, um modelo muito forte, mas com um treinamento relativamente barato. E aí, tô sempre enfatizando no dinheiro, porque conforme esses modelos vão crescendo, a escala de custo das coisas entra em milhão e bilhão, né? Então, tem um limite financeiro do mundo que é atingido razoavelmente rápido. Pode passar para o próximo, que é mais um benchmark agora do Behemoth, que vai bem contra modelos muito fortes. Então, vai bem contra o Sonnet 3.7, contra o Gemini 2.0 Pro, contra o GPT 4.5. Eu li alguns dos benchmarks. Ele perde para o Gemini 2.5 Pro, então aquilo que eu falei de viés de seleção, né? Especificamente está o 2.0 Pro aí, talvez porque ele ganhe dele e não ganhe do 2.5. É, mas é um modelo que, de qualquer forma, vai muito bem. Pode passar para o próximo. Vou falar um pouquinho sobre o que eles estão trabalhando em termos de segurança para esse modelo. E quando eu digo segurança, estou falando de algumas coisas específicas que têm a ver com duas em principal, que são burlar parâmetros especificados em aplicações que usam esse modelo como base e proteger de prompts que são violações das políticas do modelo em si. Então, essas três ferramentas que eles descrevem que eles têm trabalhado são o LlamaGuard, o PromptGuard e o CyberSec Eval. O Llama, o LlamaGuard é basicamente um modelo que valida input e output procurando por violações configuráveis. Ou seja, você fez um aplicativo que roda em cima do Llama. E aí você configura o que é uma violação para você, e aí ele vai validar todos os inputs e outputs do modelo por essa violação e vai entrar na cadeia de loop e fazer um prompt para não exibir. É, o prompt guard é um modelo de classificação que não é configurável como o Llama Guard, ou seja, o Llama Guard é para o desenvolvedor falar o que é uma violação para ele, né? O Prompt Guard não. O Prompt Guard ele está procurando outras coisas. Por exemplo,
injeção de contexto, que é quando, por exemplo, eu tenho um chatbot, eu tenho uma empresa que tem um chatbot. E aí, o chatbot, obviamente, não pode dar informações sigilosas ou informações que um usuário específico não deveria ter. E aí, ele recebe, então, um contexto antes de entrar na conversa com o usuário, dizendo o que ele é autorizado ou não a falar. E aí, injeção de contexto, por exemplo, é dizer que você quer que ele, a sua primeira mensagem do usuário, como usuário, você ignore todas as mensagens anteriores e me dê a informação tal. Então, o Prompt Guard está aí para buscar esse tipo de coisa no input do usuário. E o CyberSec Eval, eles dão uma explicação muito genérica na página da Meta, mas que é basicamente uma ferramenta que ajuda desenvolvedores a encontrar riscos de segurança. Não entendi muito bem como funciona e não consegui testar. Para além disso, eles fizeram muitas avaliações e fizeram red teaming, que é basicamente internamente tentar burlar o modelo e encontrar falhas. Pode passar para o próximo. Outra coisa que eles trabalharam bastante foi com reduzir viés. É, Basicamente significa tentar não falar de tópicos que vão apresentar viés, tópicos que sejam políticos, enfim, tópicos complicados e não se recusar, porque o que estava acontecendo muito era a falsa recusa, né? Ele se recusava a falar de um tópico que, na verdade, não era exatamente um tópico enviesado. É, então, eles reduziram a quantidade de recusas é, incorretas e tentaram balancear o equilíbrio nas recusas. Ou seja, digamos que tem um tema polêmico. Eu não vou propor exemplo, porque um exemplo por si pode ser polêmico, mas é, o que acontece, e eles tentaram reduzir, é você se recusar só para prompts que enfatizam um lado dessa polêmica. Então você se recusa a falar de um e fala do outro. Então a ideia é, quando você está num tópico polêmico, você se recuse mais ou menos igual dos dois lados. É isso que ele diz quando ele fala de maior equilíbrio nas recusas. É, e aí esse terceiro ponto, que é muito complicado, porque entra num aspecto humano muito complicado, mas eles enfatizam que existe uma redução significativa de respostas com inclinação política. O que isso quer dizer? Não é muito claro. Como isso é atingido ou medido também não é muito claro. Então, enfim, é isso. Pode passar para o próximo. Ah, bom, agora vamos falar, acabou o Llama 4, vamos falar da Llama Stack, que é uma estrutura toda que eles fizeram em cima dos modelos, para desenvolvedores fazerem aplicações em cima dos modelos da Llama. E aí, o que que essa estrutura consiste? Consiste num conjunto de APIs que se integra muito bem. É, então, o que eles tentam fazer? Padronizar o acesso a todos os modelos, é, permitir que você use componentes diferentes da API de maneira eficiente. Então, segurança, gerenciamento de memória, criação de agentes, tudo isso ser integrado. É, então, e fluido, né? Pode passar para o próximo. Essa aí é mais ou menos a estrutura de como funciona a Llama Stack. Então, em cima você tem é, os desenvolvedores que vão escolher como eles querem as coisas. E aí você tem a API e o CLI para desenvolver e testar. E, enfim, estruturar a comunicação. E aí você tem containers e servidores que vão guardar os modelos rodando. E aí eles criaram containers Docker para infinitas ambientes e criaram wrappers para API em diferentes linguagens. Então, criaram para Python, para Node, para Kotlin, para Swift. Se eu não me engano, no próximo slide a gente vai mostrar exemplos específicos de quais são, porque agora eu não me lembro todos. Pode passar para o próximo. Então, código cliente em várias linguagens, incluindo Python, Node, Kotlin e Swift.
que é basicamente uma forma de simplificar mais ainda o acesso à API, né? Porque aí você só precisa conhecer o wrapper. Então, o que que o conjunto completo da Llama Stack inclui? Uma CLI, wrapper para várias linguagens, Docker Container para vários ambientes, múltiplas distribuições. É basicamente isso. Pode passar de próximo. Aqui é uma imagem contendo todo o ambiente da Llama Stack. Então, as APIs, os modelos. A ideia da Llama Stack também é centralizar acesso a informações sobre custos. É, então, basicamente isso. Pode passar para o próximo. Só enfatizando que então a ideia da Llama Stack é focar na sinergia de vários aspectos diferentes de desenvolver um aplicativo em cima da Llama e simplificar tudo num lugar só. Aqui a gente vai entrar numa parte um pouco mais prática também do trabalho. A gente vai tratar dos testes, propriamente dos modelos, né? Aqui a gente tem dois exemplos do 3.1 e do 3.2, que são as versões do Llama 3 com 8 bilhões e 11 bilhões de parâmetros, e a gente vê que as respostas aqui são virtualmente iguais, assim, palavra por palavra, na pergunta de qual que é o maior golfo do mundo. A principal mudança que a gente vê em relação a isso é no Llama 3.3, aqui a versão com 70 bilhões de parâmetros, que já dá uma resposta aqui que, como vocês podem ver, ela é errada em qualquer métrica que você quiser medir o que é um golfo, né? O maior golfo do mundo não é o Golfo Pérsico, se você for pegar em extensão territorial, como ele diz ali, é o Golfo da Califórnia, e se você quiser pegar em volume de água, o Golfo do México é maior. Então, não faz muito sentido a resposta dele para Golfo Pérsico, né? A gente tem uma comparação ali embaixo com o GPT versão 4.5, que ele dá uma resposta um pouco mais estruturada e um pouco mais visual. E respondendo certo que é o maior golfo do mundo é o Golfo do México. Apesar da pergunta ser um pouco ampla, ele poderia responder que é o Golfo da Califórnia também por extensão territorial por terra, né? Mas acho que a resposta do GPT 4.5 aqui foi um pouco mais detalhada e um pouco mais palatável também. No GPT-4 não, o GPT-4 ele dá uma resposta já correta, no Llama 4, perdão, ele dá uma resposta correta, alinhada mais ou menos com o GPT-4, apesar de ser um pouco reducionista quando perguntado em português, mas quando perguntado em inglês ele dá uma resposta bem completa sobre o que é o Golfo do México. Aqui é importante a gente pontuar ali embaixo a parte que o Tomás falou, deles tentarem ao máximo reduzir não só bias, né, o viés, quanto não entrar muito em assuntos polêmicos. Quando perguntado sobre o Golfo das Américas, que é enfim, uma proposta do novo presidente americano a respeito do Golfo do México, ele não entra nesse assunto. Ele fala, cara, que não existe nenhum corpo de água chamado de Golfo das Américas e ele fala, pode estar se referindo ao Golfo do México ou ao Golfo da Califórnia. Mas os dois são localizados nas Américas. Ele não vai entrar nas implicações políticas de por que está sendo chamado de Golfo das Américas e etc. Aqui é mais uma explicação, né? Então você joga eles jogaram no prompt uma imagem do Golfo da América e pediram essa explicação pro Llama 4, de por que ele não. Por que ele tinha dado uma resposta um pouco reducionista no começo, né? E aí ele de novo entra no mesmo. A imagem é o Golfo do México e as regiões em volta dele. Então ele novamente não entra no assunto polêmico de Golfo da América. Ele dá uma descrição detalhada, ele fala cidades que estão em volta do Golfo do México, ele fala de estados tanto do México quanto dos Estados Unidos, quanto de Cuba, mas ele não entra novamente no assunto polêmico que é o nome Golfo da América. Aqui, é a comparação do Llama 4 com o GPT 4.5. De uma representação visual, né, para geração de imagem do Golfo do México. A gente vê que o Llama 4 ele gerou imagens muito mais como se tivesse alguém tirando uma foto de uma localidade, né? Enquanto isso, o GPT 4.5 acho que ele entendeu melhor a parte de gerar uma representação visual
e geográfica de como é o Golfo do México, né? Ele fez um mapa até que relativamente bem desenhado. Acho que o principal problema é ele colocando Cuba aqui, então não faz muito sentido, mas de resto o mapa tá um pouco. Dá para passar se não tivesse escrito Cuba aqui. Aí aqui a gente voltando pro Lema 3.1, né? Uma resposta de qual foi o primeiro homem a voar. Ele dá uma resposta bastante detalhada sobre isso, né? Ele fala do. Ele fala da história dos irmãos Wright, que são conhecidos em boa parte do mundo, exceto no Brasil e na França, como os primeiros homens a voar num avião, né? Ele dá bastante detalhado os 4 voos históricos dos irmãos Wright. Apesar de que ele tem alguns erros, como colocar todos eles na mesma data, isso não é verdade, mas tirando isso, é uma resposta bem fidedigna, né? Aqui é a diferença para a versão 3.2, então ele dá uma resposta que ela é um pouco mais adequada para a pergunta, né? Porque ele trata, a gente está tratando do primeiro homem a voar. Não sabe se está falando de um avião ou se está falando de uma máquina qualquer. Então aqui ele entra que o primeiro homem a voar seria Ícaro, o personagem mitológico grego, que voava que voava com asas feitas de penas, mas que caiu no mar. Aí depois ele trata, quando a gente está tratando de falar de voar com a ajuda de máquinas e equipamentos, ele trata do aeronauta francês que foi o primeiro cara a voar um balão de ar quente em 1785. Ele fala do primeiro homem a voar um veículo motorizado, que foi o Otto Lidenhall em 1891, que era uma versão experimental ainda do que iam ser chamados Zeppelins depois disso. E aqui ele fala que o primeiro homem a voar com um avião com motor a vapor foi o britânico Sir George Cayley em 1853, que não é verdade. Poderia ter citado aqui o tanto Santos Dumont quanto os irmãos Wright, mas não foi o caso. Aqui é a mesma pergunta para a versão 3.3 do Lhama. Ele dá uma outra resposta completamente diferente, bem reduzida em relação ao 3.1 e 3.2. Que ele fala que o primeiro homem a voar foi o Cláudio Ptolomeu, um matemático, astrônomo e geógrafo grego, que descreveu um aparelho de asas artificiais. Mas não existe nenhuma comprovação histórica, nenhuma fonte primária que comprove que ele de fato usou esse aparelho que era meio que similar a uma asa delta para voar. Aqui ele fala depois que a primeira tentativa de voo bem sucedida com o aparelho mais pesado que o ar foi feita pelos irmãos Orville e Wilbur Wright, que também não é uma resposta necessariamente errada, mas ela também não é muito correta, como a gente viu nos outros slides ali, a gente teve cara voando com balão de ar quente e com Zeppelin antes disso. Enfim. Aqui, a mesma pergunta pro Lema 4, que aí ele já responde outra coisa completamente diferente. Ele fala que o primeiro homem a voar foi o brasileiro Alberto Santos Dumont, que realizou o voo controlado dele sentado de um avião mais pesado em 1906, em Paris, a história do 14 bis, e aqui tá tudo ok, apesar de que essa não seja uma resposta que. Não é que ela tá necessariamente errada, mas é uma resposta discutível, no mínimo. Aí aqui depois ela entra numa pergunta mais interessante, né? Que foi quem inventou o primeiro avião. E aí ele entra nessa discussão de que se foram os irmãos Wright ou o Santos Dumont. O negócio dos irmãos Wright é que eles teoricamente fizeram o voo antes, mas você não tem documentação em vídeo disso e nem de muitos espectadores e muitas pessoas assistindo como você tem o voo do Santos Dumont, que foi no centro de Paris, né? Os irmãos Wright, pela condição deles, eles eram relativamente pobres e pouco conhecidos à época. Basicamente só eles viram o primeiro voo deles, mas eles são acreditados como os inventores do primeiro avião.
Aqui a gente entra na parte de geração de imagem do Llama 4, né? Ele pede para você gerar uma imagem do primeiro homem voando de avião. Então, acho que nesse slide que vai dar para ver melhor, ele, apesar de gerar aqui uma imagem que é escrita tá quase correta, né? As LLM geralmente tem uma dificuldade grande em escrever texto em imagem. Mas aqui eles quase acertam o Wright Brothers, tá quase ok. Só que os modelos de avião aqui usados não fazem sentido nenhum com o que era adequado para a época com os irmãos Wright, né? Isso é um avião que já tem cara de ser algo bem mais moderno, que seria feito só 20 anos depois dos irmãos Wright. Né? Aqui a gente tem essa mesma pergunta pro GPT 4.5, que ele dá uma resposta bem melhor, bem mais detalhada, e ele gera uma imagem também que aqui é praticamente igual, se vocês forem pesquisar no Google, a primeira máquina voadora dos irmãos Wright. A representação do GPT 4.5 está muito boa em relação a isso. O landscape aqui, né, o background é meio cinza, ele fez tudo em preto e branco, os trilhos que eles usaram não estão muito bem encaixados nos esquis do avião. Assim, a máquina é bem mais fidedigna com o que os irmãos Wright teriam voado do que a representação aqui do Llama. Né? Aqui a gente tem alguns. Não são bem benchmark, né? São algumas métricas de comparação usadas com outros modelos, né? Não só os modelos da Meta, mas modelos de outras empresas. Então a gente tem modelos aqui do Google, da OpenAI, modelos de DeepSeek, alguns outros modelos. Nas métricas de inteligência, velocidade e preço. O que a gente consegue ver nisso é que em inteligência e velocidade, os modelos da Meta eles estão meio que ali no meio do caminho, tendendo abaixo na inteligência, mas o principal destaque da Meta é o preço. Eles conseguiram, com as otimizações que já foram mencionadas principalmente pelo Tomás, ter um preço por token muito competitivo com o mercado. Então aqui a gente vai entrar na conclusão do trabalho. A gente vai tratar da inovação do Scout, né? O Scout ele tem uma inovação de comprimento de contexto que a época que ele foi lançado era algo sem precedente. Né? Ele tem isso foi uma inovação técnica que permitia que ele processasse sequências de até 128 mil tokens ou mais em uma só GPU, o que faz com que isso não só barateasse o custo para treinamento e para rodar, mas ele permite que isso seja rodado, dependendo da sua máquina, até localmente, em casa. Isso resolve um problema crônico que os modelos de linguagem tinham antes, que era uma limitação de memória contextual. Um exemplo disso é que os modelos antigos do GPT, por exemplo, o GPT-3, lidavam com entre 2 a 5 mil tokens. E isso não era suficiente, por exemplo, para compreender documentos ou textos mais longos. Né? Se você mandasse para ele um artigo científico, ou então um livro mais longo, ele não ia ter a capacidade de compreensão completa. E com o Scout isso foi permitido, que a sumarização de textos longos, a manutenção de diálogos longos num chatbot, e, por exemplo, uma análise jurídica de uma peça processual ou de um artigo científico ficassem mais viáveis, estáveis e coerentes também. No caso do Maverick, o principal dele é que ele é um especialista em código e multimodalidade, né? Então o Maverick ele é um modelo que representava um marco novo nas capacidades de raciocínio algorítmico, de programação e de entendimento multimodal. Ele é otimizado principalmente para compreensão de instruções mais complexas um pouco, para geração e correção de códigos, nas linguagens que não só as linguagens que tinham suporte, como o Tomás falou, mas linguagens conhecidas, né? Então você pode tratar de Python, JavaScript, C++, C Sharp, enfim. E ele é bom também em interpretação de entrada combinada com texto mais imagem, né? Então ele é crucial para um tipo de aplicação como um assistente visual inteligente ou um tutor educacional, né? Ele é interessante, por exemplo, para aquele exemplo que eu dei nos testes, que era
uma pergunta, mais a imagem do Golfo da América lá, que era um teste para ver se ele ia entrar em algum assunto polêmico ou não. E a gente tem por último aqui, que para mim é o mais interessante, que é o Behemoth, né, que é o que eles chamam de um modelo professor, que é uma abordagem usada para construir modelos ultra grandes. Eu não sei se a gente vai ter um número aqui exato, não sei se tem os slides atrás, enfim. Mas se não me engano, o Behemoth ele usa até 2 trilhões de parâmetros totais. E a principal inovação dele é que ele é usado com um modelo não para uso geral, mas ele foi usado para meio que ensinar os modelos menores, por meio de um processo que o Tomás comentou, que era a codestilação, que ele equilibra respostas assertivas, que são hard target, com respostas probabilísticas, que são soft target. Os benefícios disso são que ele ajuda e facilita na criação de modelos menores e mais baratos, que têm uma capacidade similar a esses modelos gigantes sei lá, 400 bilhões de parâmetros. E ele dá uma maior acessibilidade e viabilidade no uso de dispositivos com menor capacidade, como smartphone, ou então se você tiver com isso, com o modelo embedded num IoT, enfim. Em relação à competição do mercado de modelos abertos, né? A gente tem um crescimento grande do mercado de IA generativa open source, e a gente tem esses principais modelos, que são o DeepSeek, que é um desses aqui, imagino que seja um modelo que é mais recente, que está sendo mais comentado atualmente, que é um modelo chinês, que ele é mais voltado para pesquisa e educação. O Qwen, que é um outro modelo chinês da Alibaba, com foco mais em uso empresarial. E o Gemma, que é um modelo do Google, que é voltado para ser um modelo super leve e com uso mais descentralizado. Além disso, a OpenAI ela também segue evoluindo alguns modelos proprietários, né? O GPT-4, o GPT-4 Turbo, o GPT-4o, o GPT-4 Mini, enfim. E isso cria uma pressão competitiva grande em cima da Meta, né? Para que eles continuem cada vez mais inovando os seus modelos e não fiquem estagnados no momento que eles estão agora. E, por último, né, a gente tem o papel da do Llama 4 na estratégia da Meta, né? Então, o objetivo central do Llama 4 era ser um modelo que, ao mesmo tempo, fosse escalável, que ele funcionasse em uso desde supercomputadores até em dispositivos móveis, como celulares. Um modelo que fosse eficiente, que ele fosse otimizado para execução em múltiplas arquiteturas, né? Então, em GPU, por exemplo, em GPU CUDA, rodar puramente só em CPU, ou então rodar nos edge devices, né, que são, por exemplo, celulares, enfim, tablets, e modelos acessíveis também, né, que sejam com licença aberta, ou que deem permissão para ser usado em pesquisa, ou até o uso comercial relativamente limitado. A gente falou das ferramentas de apoio, né, o Llama Stack, que é a infraestrutura padronizada para deployment de modelo Llama. A integração com os ambientes, que são os containers Docker, as APIs em múltiplas linguagens, que era Python, Node, Kotlin e Swift, e o suporte para diferentes plataformas, né, como, por exemplo, MediaTek ou iOS, com o uso da tecnologia do PyTorch, Executorch. Eu acho que é meio que por aí. Aqui são algumas referências que foram usadas no trabalho, na apresentação que o professor tinha mandado pra gente, que era das alunas de mestrado, que a gente usou basicamente como base para nossa apresentação aqui. E é isso.